E aí, tudo bem? Nessa aula, vamos continuar falando a respeito da digestão. E, para isso, precisamos relembrar que temos os quilomicrons, que são moléculas transportadoras de proteínas especializadas que são empacotadas no intestino delgado com moléculas hidrofóbicas, como gorduras, colesterol e coisas do tipo, que digerimos e absorvemos em nosso intestino delgado. Aqui em amarelo temos as gorduras, e estão cercadas por uma casca de proteínas que eu coloquei aqui em roxo. E, uma vez formados, esses quilomicrons são empacotados e enviados do intestino delgado para o capilar linfático, chamado de lácteo, e, depois disso, são drenados para as veias através do ducto torácico, perto do nosso ombro, que vão para o coração e que é bombeado para o pulmão, que reoxigenam o sangue. E, é claro, às vezes, os quilomicrons podem atingir as artérias que drenam para os leitos capilares, que é o local de absorção das gorduras para outros tecidos do corpo. Ok, vamos desenhar como isso funciona. Aqui, eu vou colocar uma representação bem simplificada de um capilar, algo mais ou menos assim. E sabemos que eles estão próximos a muitos tipos de tecidos. É assim que esses tecidos obtêm oxigênio e nutrientes. E queremos descobrir como as moléculas de gordura contidas no quilomicron são liberadas e absorvidas pelos circundantes. Digamos que estamos descendo pelo capilar e descobrimos que existem enzimas situadas no leito capilar que eu vou indicar com um Pac-Man. Isso porque elas terão um papel de quebrar as moléculas. Essas enzimas são chamadas de lipoproteína lipase. O lipoproteína se refere ao fato de que estão trabalhando em uma lipoproteína, como o quilomicron, e a lipase ao fato de terem a mesma função que a lipase no intestino delgado. Basicamente, a enzima vai pegar os triacilglicerídeos contidos no quilomicron e quebrá-los em ácidos graxos individuais. E a maneira pela qual isso ocorre é que há um tipo específico de proteína que, quando avistam os quilomicrons, são ativadas e começam a quebrar os triacilglicerídeos em ácidos graxos e um esqueleto de glicerol livre. Eu não vou mostrar toda a estrutura aqui. Esses símbolos são apenas para dar uma pequena relembrada, tá? Essa enzima também é ativada pela insulina que está presente em seu corpo em resposta a um influxo de glicose logo após uma refeição. E como tanto a glicose quanto as gorduras são frequentemente encontradas juntas nos alimentos, após você comer algo, isso vai estimular a lipoproteína lipase. Além disso, quase todos os tecidos podem absorver gorduras e, eventualmente, usá-las para extrair ATP. O seu cérebro é uma exceção, porque os ácidos graxos não podem atravessar a barreira hematoencefálica. E também os glóbulos vermelhos, que não contêm mitocôndrias, que são muito importantes para a oxigenação dos ácidos graxos, que produz ATP. E sem mitocôndrias, não podemos extrair energia das gorduras. Mas os músculos, por exemplo, podem absorver alguns desses ácidos graxos porque eles são pequenos o suficiente. E, além disso, as células adiposas são as maiores absorvedoras de ácidos graxos no capilar. Elas são especializadas em armazenar gordura. Para você ter uma ideia, essas células têm um núcleo muito pequeno e, com isso, muito espaço no citoplasma para armazenar gordura. Então, você tem esses ácidos graxos e, eventualmente, são absorvidos pelas células adiposas que os empacota para o armazenamento, transformando-os novamente em triacilglicerídeos, e os armazena como grandes gotículas gordurosas dentro delas. E, voltando ao quilomicron, depois de digerido pela lipoproteína lipase, no final de sua caminhada pelo leito capilar, o que restou é chamado
de quilomicron remanescente, que eu vou abreviar aqui com um QR. Nessa parte, ainda pode ter alguns triacilglicerídeos que não foram decompostos pela enzima e, provavelmente, tem um pouco de colesterol que foi absorvido por nossa dieta. Mesmo assim, ainda tem coisas importantes para o nosso corpo. É por isso que o nosso fígado desempenha um papel importante na absorção de quilomicrons remanescentes. Nessa parte, ainda pode haver alguns triacilglicerídeos que não foram decompostos pela enzima e, provavelmente, também tem um pouco de colesterol que foi absorvido por nossa dieta. E, claro, esse desenho aqui é só uma representação. Não é a forma correta de um fígado que contém receptores específicos para absorção. Mas a minha pergunta é, por que ele? Eu gosto de pensar que todos os caminhos da digestão levam ao fígado. Lembre-se que, enquanto a digestão desses triacilglicerídeos ocorre no intestino delgado, também ocorre a quebra e absorção de carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos. Isso porque são pequenos o suficiente para entrar no leito capilar e todos esses capilares, eventualmente, se afunilam em uma veia que vai para o fígado. E depois de uma grande refeição, muita glicose vai ser absorvida e vai para o fígado através dessas veias. Parte dessa glicose será usada para produzir ATP e outra para construir glicogênio, que é a principal forma de combustível de armazenamento de carboidratos que o nosso corpo possui, e o armazena diretamente no fígado. Mas, se tivermos muita glicose extra, podemos converter em mais ácidos graxos através de uma via metabólica. E uma parte interessante é que o fígado tem uma funcionalidade semelhante ao intestino delgado. Ele pode empacotar esses ácidos graxos em moléculas de triacilglicerídeos e empacotá-los em moléculas transportadoras de proteínas especializadas semelhantes aos quilomicrons, exceto que são chamadas de VLDL, que significa lipoproteína de densidade muito baixa. Tem uma casca de proteína e dentro tem moléculas de gordura. E, além da gordura que foi absorvida pelo fígado a partir da glicose e que também absorve esses quilomicrons remanescentes, que podem conter mais moléculas de gordura. Essas coisas podem entrar na molécula VLDL. O fígado permite que esses dois caminhos tendam para o mesmo lugar. E uma observação importante é que, assim como o quilomicron deixou o intestino delgado e viajou até os leitos capilares para que a enzima pudesse quebrá-lo e liberar ácidos graxos, a molécula VLDL tem um destino semelhante. E eu vou colocar esse asterístico aqui para te lembrar que, uma vez que essa molécula atinge o leito capilar, pode sofrer a ação da lipoproteína lipase novamente. Além disso, também libera colesterol para as células, mas esse é um assunto que eu vou abordar em outros vídeos. Enfim, seguimos com sucesso a jornada do nosso quilomicron remanescente do intestino delgado até o fígado e, simultaneamente, como a gordura é transportada e armazenada dentro de nossas células adiposas. O que acontece com essa gordura armazenada nelas? Essas células possuem receptores hormonais em suas superfícies celulares que podem detectar os níveis de hormônios que circulam dentro do corpo. Isso é importante porque o principal hormônio circulando no nosso corpo logo após a refeição é a insulina, mas algumas horas depois, os níveis dela começam a cair. Deixa eu só escrever isso aqui. Após uma refeição, os níveis de insulina diminuem e os níveis de um hormônio chamado glucagon começam a aumentar em resposta à falta de glicose no sangue. Existem vários outros hormônios que são elevados durante esse período, mas eu vou focar somente nesses dois. Então, a diminuição do nível de insulina, bem como o aumento de glucagon, podem estimular esses receptores hormonais e o que faz é enviar um sinal dentro dessas células
através de várias modificações de diferentes enzimas para sinalizar as células adiposas para liberar todos os ácidos graxos dessas moléculas de triacilglicerídeos na corrente sanguínea. Deixa eu só ilustrar outro leito capilar aqui e mostrar o que acontece várias horas depois de comer uma refeição, em contraste do que acontece imediatamente após você comer. Como eu disse, os níveis de hormônios sinalizam essas células para liberar os ácidos graxos e eles se difundirão em seu gradiente porque agora o sangue tem baixos níveis de ácidos viajando pela corrente sanguínea. E como eles são hidrofóbicos, o seu corpo permite que esses ácidos graxos viajem ao lado de proteínas chamadas albumina. Essas proteínas são produzidas também pelo fígado e esses ácidos graxos viajam ao longo delas para que possam se dissolver essencialmente no ambiente aquoso da corrente sanguínea. E eu quero mencionar rapidamente a enzima que catalisa a quebra de triacilglicerídeos nos adipócitos em resposta a essas mudanças nos níveis hormonais, que eu vou indicar de novo pelo um Pac-Man, se chama lipase sensível a hormônios. E, de novo, é lipase porque está quebrando um triacilglicerídeo. E é sensível a hormônios porque responde a essas mudanças nos níveis de hormônios. E, para finalizar a aula, esses ácidos graxos que viajam no sangue, a maioria dos tecidos do corpo podem absorvê-los. Temos as células musculares, algumas células do coração, junto com outros tipos de tecidos. As exceções são o cérebro e os glóbulos vermelhos, mas a maioria dos tecidos pode absorver esses ácidos graxos e produzir ATP a partir deles para que meio que sustentá-los quando não tiverem um influxo imediato de combustível logo após uma refeição. E um dos maiores consumidores dos 3 ácidos graxos que circulam no sangue, graças aos hormônios em vez da lipase, é o fígado. E isso porque, durante o jejum, após uma refeição, quando o corpo precisa manter os níveis de glicose no sangue para o cérebro e as hemácias, por exemplo, que não podem utilizar esses ácidos graxos, o processo de glicogênese, ou a criação de nova glicose, que ocorre em grande parte no fígado, exige muito de ATP. O único combustível que o corpo tem para criar energia, pelo menos o principal combustível, é a gordura. E, assim, o fígado vai pegar muitas dessas gorduras e quebrá-las para produzir ATP necessário para sustentar a glicogênese. Além disso, como não queremos desperdiçar a glicose que está produzindo a glicogênese, esse processo de conversão de glicose em ácidos graxos também é interrompido quando os níveis de insulina caem. Isso porque esse processo também é estimulado pela insulina. E quando os níveis de insulina caem, o processo é interrompido. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima!